Como fazer o seu filho te obedecer sem precisar gerar medo nele. Bem-vindos ao projeto Luz no Fim do Túnel, um espaço para a gente se aprofundar em alguns temas para que você possa se sentir seguro como pai ou mãe, para transformar o seu lar em um lar onde seu filho te respeite, que ele coopere, onde todos convivam em harmonia. E eu sou Giovana Monzani, educadora parental, e eu ensino quem tem filhos de 0 a 6 anos a fazer ele te respeitar em qualquer situação sem gerar trauma na vida dele. E na live de hoje vamos falar sobre como fazer o seu filho te obedecer sem precisar gerar medo nele. Então, primeiro eu queria levantar uma questão aqui sobre obediência. Quando a gente pega na literatura o que existe sobre obediência, é uma obediência cega. Então, a gente está falando aqui de uma criança que é obrigada a aceitar tudo que os pais falam, sem mesmo compreender nada que está por trás. É uma obediência cega. E isso não é muito interessante, não é um modelo muito interessante. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês porque, e no final eu vou falar como transformar essa situação, tá? Então, no modelo de educação antigo, os filhos obedeciam os pais através do medo. Eles só aceitavam o que era imposto para eles porque eles tinham medo dos pais. Então, os pais conquistavam as crianças ou por uma chantagem de, olha, faça isso que eu te dou um prêmio, ou uma punição, que continua sendo uma chantagem. Se você não fizer isso, eu vou te dar um castigo. E a gente cresceu através desse modelo. Então, a gente passou a acreditar que isso é uma verdade absoluta. A gente acredita que para a criança respeitar o próximo, ela precisa se sentir inferiorizada. Ela precisa se sentir menor. Isso não é verdade. Se a gente for pensar também como modelo de sociedade das pessoas que moram no Brasil, culturalmente, a gente também acredita que para respeitar regras e limites, a gente tem que ser inferiorizado. Então, quando a gente está numa situação onde a gente se sente insatisfeito, a gente tenta o quê? Inferiorizar o outro para fazer valer o que a gente está falando. Ou quando a gente não está sendo visto, a gente avança sinal, a gente não respeita regras, se não tem nenhum policial controlando. Por quê? Porque a gente está acostumado com esse modelo de submissão. E nesse modelo de submissão, a gente só segue se tiver alguém vigiando, porque é através do medo. Então, se a gente não tiver com medo, a gente não vai seguir aquilo. E aí vocês percebem que isso só demonstra na sociedade, na política, em relações interpessoais, que esse é um modelo falido, que esse é um modelo que já demonstrou-se na prática que não funciona. Quando as regras são impostas pela força bruta, não existe uma relação de respeito mútuo, que é o que a gente busca com a nossa criança. Então, esses fatores acabam fazendo com que a gente crie uma falsa crença, onde os nossos filhos precisam enxergar a gente como se a gente estivesse num pedestal e eles estivessem abaixo da gente e a gente estivesse olhando para cima, e esse nosso poder precisa sempre existir para que eles aceitem o que é imposto. E isso é um modelo cansativo, é muito exaustivo para os pais. É um modelo que você precisa sempre pensar em punições, pensar regras diárias que deixem claro que a criança, o adulto manda e a criança obedece porque tem juízo. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, muitos acabam ouvindo isso e entrando em pânico. Então, logo que eu trago esse assunto, muita gente já tapa o ouvido e fala assim: pronto, lá vem ela falar de permissividade e é por isso que o mundo tá como tá. A proposta não é essa, a gente pode encontrar um meio termo, a gente não precisa ser 880. Então já foi visto que esse modelo 80, que era um modelo que hostilizava a criança, diminuía a criança, tirava o direito dela de construir o seu eu pessoal, porque ela nascia para atender às expectativas do adulto. Então ela tinha que construir-se como um eu pessoal através das expectativas do adulto. Então ela não era ela mesma, ela era o que o adulto esperava que ela fosse. A gente não precisa também descambar para uma criança que faz o que quer, que tudo que o adulto fala, se ela chora, é trauma. A gente não precisa ir para esse extremo. Então, a gente precisa entender
entender que a criança, ela precisa enxergar o adulto como autoridade, sim. Quando a gente fala que é uma relação de igual para igual, a gente está caindo para permissividade, porque a gente precisa ser franco. Não é igual para igual. Pessoas diferentes a gente trata de formas diferentes. O seu filho não tem a maturidade de um adulto, ele não tem a formação do corpo de um adulto, então ele não pode ser tratado como um adulto, ele não tem o cérebro do adulto. Então, a sua posição dentro de casa é diferente do que a do seu filho. As suas responsabilidades são diferentes e seu poder de escolha é diferente. E esse é um discurso falho de algumas educadoras e alguns modelos que surgiram nessa nova forma de educar. A criança precisa sim enxergar os pais como autoridade e não é uma relação de igual para igual, é uma relação diferente. Porém, em qualquer relação, mesmo onde existam pessoas diferentes, a base é o respeito. Vocês perceberam a diferença? Então, não é porque eu tenho uma voz de autoridade, não é porque eu preciso tomar decisões pelo meu filho, não é porque eu sou responsável ali daquela situação que eu preciso desrespeitar. Isso só vai mostrar para o outro como eu não tenho maturidade emocional, como eu não sei exercer uma função de poder, como eu não sei exercer um papel de professor. Quando a gente acaba descambando ou para uma autoridade ou para uma permissividade. Então, gritar não faz de você uma pessoa com autoridade, bater não faz de você uma pessoa de autoridade, punir não faz de você uma pessoa com autoridade. Assim como deixar de corrigir o seu filho não faz de você uma pessoa respeitosa. Pelo contrário, você está desrespeitando o seu filho. Porque ele devia estar aprendendo dentro de casa regras e limites. Ele devia estar aprendendo dentro de casa o que é certo ou errado. Devia estar aprendendo dentro de casa o que é não. E ele não está aprendendo. Ele vai ter que aprender batendo a cabeça na rua. Isso também não é justo com o seu filho. Então, diferente de você assumir um papel de imaturidade, onde para exercer a autoridade você bate, grita, você precisa se enquadrar quase como um professor. Um professor que tenha paciência para ensinar, que tenha firmeza e que saiba que é justamente porque é autoridade, justamente porque a criança é imatura e porque a criança deve obedecer às regras e se submeter às decisões do adulto, é por isso que essa autoridade tem que ser extremamente amorosa e respeitosa. Porque a gente não sente quase não, muitas vezes a gente sente raiva, se sente impotente quando a gente está no comando de alguém e essa pessoa é injusta com a gente. Por isso que essa pessoa que está no comando, ela precisa ter um cuidado extremo com a gente, porque a gente está arcando com as consequências das decisões dessa pessoa. E aí, imagina nos governos que a gente passa, né? Então, trazendo assim para um âmbito para vocês entenderem a situação, trazer um exemplo prático. É muito triste a gente ter que se submeter aos governos que a gente vem se submetendo, porque eles têm poder e a gente é obrigado a obedecer porque eles estão no poder. Agora, tirou aquela pessoa do poder, a casa cai, porque eles não têm autoridade sobre ninguém. Eles têm uma cadeira ali, mas eles não têm o respeito da população. Enquanto que outras pessoas que já tiveram no poder tiveram o respeito da população, porque eram pessoas que se valiam ser respeitadas. Vocês estão percebendo a diferença e conseguindo entender os pontos que eu quero trazer aqui? Vou trazer um exemplo prático aqui com o seu filho, tá? Para vocês entenderem o ponto que eu estou trazendo. Quando você vira para o seu filho e fala assim, porque eu estou mandando, é muito injusto. Ele é obrigado a obedecer o que você está mandando, porque você pode sim tirar a comida dele. Você tem total poder sobre seu filho. E isso é muito doido. Por que o adulto ele tem tanto medo de uma criança de 2, 3 anos? O discurso do adulto é um discurso de medo perante uma criança pequena, porque os adultos falam assim, vai ficar sem controle, vai bater em você. Meu Deus, por que esse medo todo da criança? A criança não tem nem o córtex pré-frontal formado, ela não tem nem o lado racional do cérebro formado, ela nem consegue te manipular, porque esse medo todo da criança. Esse medo todo da criança só mostra como somos crianças grandes ainda, porque eu não me sinto capaz de ser manipulada por uma criança de 4 anos. Eu não me sinto. Assim, a criança não consegue me manipular. É mais fácil eu conseguir manipular a criança. Então é muito doido como a gente começa a inverter os valores e colocar um óculos embaçado da realidade por muitas coisas que a gente ouviu na nossa infância e que a gente ouve as pessoas falar. E que se a gente para um pouco para ouvir e tentar entender, não tem muita base. Por exemplo, quando você fala assim para o seu filho, desliga a TV agora,
para, porque eu sou sua mãe. Como assim? E só porque você é mãe dessa criança, ela tem que te obedecer cegamente? Não, ela tem que ser grata por todo o seu esforço, com certeza. Aí, de novo, os extremos, né? Quando eu falo, ela não tem que te obedecer cegamente, isso não significa que ela não te deva o respeito, isso não significa que ela não deva ser grata por tudo que você faz, reconhecer todo o seu esforço. Não, ela precisa de tudo isso, mas você também precisa entender que é uma relação e nessa relação o seu filho também tem alguns direitos, né? E ele tem direito de entender que ele precisa desligar a TV porque vocês combinaram que era 30 minutos por dia, porque senão pode prejudicar a vista dele, pode prejudicar a formação do cérebro dele. Ele também quer entender essas coisas. Então, essa educação lá de trás, ela massacra a dignidade da criança, porque ela tem um discurso de ódio, ela tem um discurso que coloca os pais e os filhos de lados opostos, quase que em uma guerra diária. Isso é exaustivo para ambos os lados. E aí, eu vou trazer aqui mais exemplos, mas o importante é refletir por que vocês chegaram a essas falsas crenças. Entender de onde vêm essas crenças, tá? Porque muitas das nossas crenças a gente não sabe de onde vem, por que a gente acredita naquelas verdades. Eu quero trazer 2 casos aqui de exemplo, tá? Eu vou falar Enzo e Pedro, esse não é o nome das pessoas, mas para não expor ninguém aqui. Essas pessoas fazem parte do curso até hoje e é quase que um modelo de família que eu vejo muito nos atendimentos. Então, o pai, Pedro, que era da turma 1, ele acreditava que para o filho dele obedecer às impostas, para ele enxergar o Pedro como autoridade, o nome do filho, vamos colocar aqui, que era Enzo. O Enzo era extremamente arteiro e deu uma rasteira no pai, porque o pai era bem aquele modelo militar que tem que ser, manda quem pode, obedece quem tem juízo, que a criança ela não tem que falar nada, não tem que contrariar nada, tem que atender às expectativas do adulto. Ele era 100% assim. E ele procurou ajuda, acho que quase como um desespero, porque ele já não sabia mais o que fazer. Quanto mais ele aumentava a punição, mais ele tinha que aumentar. E aí ele começou a perceber que as coisas estavam saindo do controle, que por mais que ele punisse o Enzo era muito arteiro e ele estava sempre encontrando uma forma de burlar as regras, de fazer as coisas escondido. E ele não percebia que o poder de mudança estava nele, estava só no Pedro, não estava no Enzo. Na verdade, isso era uma forma do Enzo verbalizar que ele estava se sentindo injustiçado, que ele estava se sentindo tolhido dos seus direitos, que o dia a dia dele era muito cansativo, de ter uma pessoa toda hora querendo tirar o direito dele, tirar as vontades dele. E ele estava dando sinais disso, mas o Enzo não ia chegar do lado do Pedro e falar: papai, você está massacrando minha dignidade. Não, ele só ia demonstrar incômodo, porque ele não consegue processar isso na cabeça imatura dele. E aí, vocês percebem que se estabeleceu uma relação de desrespeito porque é uma via de mão dupla. Hoje, as crianças não cresceram numa sociedade que acredita nessa obediência cega. Então, lá atrás, a gente tinha fábricas e as pessoas não raciocinavam muito sobre as coisas, elas precisavam fazer só apertar o parafuso. Hoje a gente vive numa sociedade diferente, a informação que chega para a gente é diferente. A gente tem informação na palma da nossa mão. A criança dessa geração não é igual a criança lá de trás, que bota uma venda no olho e segue para onde você quer, que você bota numa carroça, tampa a lateral para a criança não ver e ela segue para o caminho que você quer. Não adianta querer replicar a realidade lá de trás. As crianças, elas estão, não diria mais desafiadoras, elas estão mais inteligentes, elas estão sabendo mais o seu papel na sociedade, elas estão sabendo mais que elas têm direitos e deveres. Estão tentando mostrar isso para os pais, que alguns estão lá no passado, sem querer se atualizar. Giovana, mas e a Bíblia, o manual antigo? Falta muita interpretação, tá, gente? Na Bíblia, quando a gente fala vara, não tem só um trecho de vara. Eu acho engraçado que essas pessoas marcam a Bíblia e elas querem genuinamente entender aquele assunto, mas elas têm esse óculos tão embaçado que elas não conseguem nem abrir o ouvido para o que elas estão lendo. Elas já têm tanta certeza de tudo, elas já acham que elas sabem de todas as respostas que elas não conseguem se abrir nem para uma nova informação. Então, o meu irmão, ele tem uma tatuagem, eu não gosto de tatuagem, mas ele tem uma tatuagem no braço
frase fantástica que eu sugiro para vocês colocar essa frase em algum lugar no dia a dia de vocês. Só sei que nada sei. Porque quem sabe tudo emburrece a cada dia. Acredita em falsas verdades. Não busca se informar. Isso prejudica muito você e quem está em volta de você. Prejudica muito seu filho, que é obrigado a submeter a todas as suas vontades. E aí, quando o Pedro, ele nem estava muito acreditado. Eu sempre falo assim, tudo bem, eu entendo que está difícil para você acreditar, mas vamos fazer uma coisa? Vamos tentar. E como ele era uma pessoa muito militar, ele realmente, quando tentava algo, seguia tudo muito à risca. Eu falei, vamos tentar por 2 semanas? Se não funcionar, se você não vê resultado nenhum, vamos tentar de outro jeito. Eu me proponho a trazer algo aqui completamente diferente. Mas primeiro, vamos tentar exatamente como eu estou te propondo, sem preconceitos, por 2 semanas. E o que aconteceu? O Enzo, que era impossível, deixou de ser uma criança impossível para ser uma criança cooperativa. Porque a mudança só estava no Pedro. Só estava em ele perceber que esse modelo de hostilizar, de inferiorizar, de diminuir o filho, não ia funcionar mais para essa geração. Não ia estabelecer uma relação próxima com o filho e afastar o filho. Ele mal falava com o Pedro, cresceu sem ter liberdade com o pai. Então, ele não tinha uma relação com o pai. Ele era muito distante, ele tinha medo de falar com o pai. Ele era uma pessoa que falava bênção para o pai e o pai tinha que abençoar todos os atos dele. Então, ele nem foi capaz de entender ao longo da vida dele quem ele realmente era. E o Enzo foi um convite para ele entender quem ele realmente era perante a sociedade, porque ele se tornou o que o pai esperava que ele fosse. Olha que loucura. Então, olha a dificuldade dele para ele quebrar esses paradigmas. E aí, só quando ele chegou no fundo do poço, ele conseguiu transformar essa realidade, porque só quando ele viu que, através da força bruta, o Enzo tá cada vez pior. Então, graças a Deus que o Enzo, ele não foi uma criança que aceitou tudo, porque senão ia se repetir esse padrão, que as coisas começaram a se modificar. Então, o incômodo nas nossas vidas é para isso. É para a gente perceber que algo não tá legal, precisa mudar. E a gente encara muitas vezes o incômodo como vítimas. Então, é muito difícil ser pai e mãe. Então, ai meu Deus, é muito difícil. Aí fica se lamentando, fala que não é possível. Poxa, pega a bola e chuta pro gol às vezes. Eu não tô falando que é fácil. De novo, eu sou mãe de 2. Mas a gente tem que começar a saber que a vida tem dificuldades, ela não é um mar de rosas. E quando os nossos filhos nos apresentam essas dificuldades, é um convite para a mudança. Não é porque eles são pestinhas, não é porque eles são terroristas mirim, não é isso. É porque eles estão pegando um espelho e jogando na nossa cara, por isso que incomoda tanto. Porque aí naquele espelho a gente vê que essa nossa dificuldade não é só com o nosso filho, é durante todas as nossas relações. Então a gente tem por exemplo, pais muito permissivos, têm dificuldade de se impor em outras relações, na relação marido e mulher, na relação com amigas, geralmente aceitam tudo. Então o nosso filho é um convite para isso, para a gente se olhar no espelho e evoluir. Eu diria que os nossos filhos vieram para o mundo para nos salvar, para mostrar o que a gente precisa transformar nessa vida. Sem entender o que você precisa fazer quando o filho não obedece, você precisa aprender a se colocar como uma autoridade, mas uma autoridade respeita o próximo. Uma autoridade se faz valer o respeito. Uma autoridade é firme, mas sempre com amor e respeito. É a base para construir uma educação valiosa, para construir um futuro para o filho de vocês. Então, a Giovana, 5 anos atrás, tratava o Gabriel igual um robô. Se ele derrabasse um copo d'água, ele se tremia nas bases. E eu vi que esse modelo era falido, que eu queria controlar o incontrolável. Eu via que o meu medo dos meus filhos se tornarem desrespeitosos ou dos meus filhos me desafiarem, ele me paralisava. Ao invés dele me ajudar, ao invés dele construir, ele destruía. E medo assim no nosso dia a dia, a gente tem que começar a aprender a canalizar. Então, esse medo que eu tinha de não conseguir educar o Gabriel, eu tive que transformar em uma segurança, que eu queria educar o meu filho com firmeza e gentileza. E eu comecei a parar de ter medo, porque realmente eu tinha medo dos meus filhos. E se um dia ele me falar não? Tudo bem, eu vou lidar com o não dele. E se um dia ele puxar o meu cabelo? Tudo bem, eu vou ser muito firme com ele e vou conduzir aquela situação para ele entender que ele pode sentir raiva, mas ele não pode puxar meu cabelo. Então, hoje eu sei exercer um papel de autoridade e essas situações não são mais ameaças para mim. E é isso que precisa
acontecer na casa de vocês, tá? Minha filha tem 9 anos. Ela é adotada, mas eu falo com ela e ela fica rindo de mim. Eu fico com muita raiva. Aí a gente percebe que precisa ser trabalhado muito a raiz do problema, porque o ser humano, a gente coloca essas reações como iceberg. Então, essa aqui é a ponta do iceberg. Se sua filha é adotada, ela já tem uma tendência maior a sentir rejeição, a se sentir inadequada. Isso é algo que precisa ser trabalhado diariamente, se ela sabe que é adotada, né? E quando ela consegue provocar raiva em você, é como se despertasse esse gatilho interno dela. Eu desperto raiva nos outros. Eu sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa descartável. Então, é como se o seu lado imaturo estivesse pegando com o lado imaturo dela. E as coisas estão difíceis, a comunicação está difícil. Quando a gente consegue entender a dificuldade da criança, que é um ser imaturo, e se colocar como a parte emocional madura, ela está fazendo isso porque ela está se sentindo coagida, não é para me provocar, é um pedido desesperado, como se dissesse: sociedade me ame, eu tenho valor, e você demonstra ali a outra face para ela, aí sim a gente consegue transformar as coisas. A gente fica tentando martelar esse modelo de obediência, de acabar com a dignidade, essa criança vai se tornar cada vez mais reativa, ela vai acionar cada vez mais o modo luta e fuga dela. A Moraes falou: minha filha de 2 anos e 4 meses faz não para tomar banho, o cabelo, então é um horror. É muito comum, não gosta de cair água no olho, são principalmente crianças muito sensitivas. Sensitivas, não estou falando de espiritismo, nada disso, são pessoas que têm sentidos aflorados, então tem questões com toque, com muito barulho, e na cidade é super comum a água no olho incomodar, algumas questões começarem a incomodar mais. E aí é estreitar essa comunicação e ver esse momento como um desafio para as duas, como tornar esse momento mais agradável e chamar essa criança para cooperar com você. Filha, eu entendo que você detesta tomar banho. Eu sei, deve ser muito difícil para você. Também tem coisa que eu odeio fazer. Mas para sua saúde, você precisa tomar banho todo dia. Vamos pensar numa forma desse banho ser mais legal? A gente precisa entrar mais nesse modo do que no modo de reatividade. Ai, você não quer tomar banho de novo? Eu já falei que você precisa tomar banho. Essa choramingação. Para de chorar. Não tô entendendo que você tá chorando. Não precisa chorar. Não tem motivo para você chorar. Acabei de dar vários exemplos de como educar através do Educando a Sua Cria, como sair desse cabo de guerra, como parar de inferiorizar o seu filho querendo respeito. Você só vai conquistar a cooperação e o respeito do seu filho se você respeitar ele também. E eu sei que algumas pessoas vão falar aqui para mim agora: ai, muito lindo tudo isso que você está falando, mas você não tem filho, não é possível, você não tem filho. Porque se você soubesse como que é criar 2 crianças, você saberia que a realidade é outra. Calma, é ao contrário, tá? Então, eu era cética a esse modelo até ter 2 filhos. Eu achava que o modelo de obediência e de punição funcionava muito bem até ter 2 filhos. Depois eu vi que esse modelo de obediência só funcionava na teoria. E o modelo que funcionava na prática, quando você sabe implementar e quando você tem as informações certas. Então, eu não estou falando aqui que com diquinhas de vídeo de 1 minuto você vai conseguir esses resultados que eu estou falando. Não estou falando isso aqui. Você precisa ir um pouco além. Você precisa querer se trabalhar, você precisa querer ir um pouco além de todas essas informações que eu estou passando aqui. Aí sim, as coisas funcionam. Você consegue efetivamente educar o seu filho e não coibir uma ação. Então, na verdade, o que não funciona é educar através do medo. Lembra, o que não funciona é uma sociedade que só respeita regras e leis quando está sendo vigiado por uma autoridade. O que não funciona é um modelo de monarquia lá atrás. O que não funciona são outras coisas. Pelo contrário, esse modelo vem se provando cada vez mais. Não estou falando só aqui de neurociência. Estou falando de neurociência, estou falando aqui da prática, estou falando aqui de vivência, estou falando aqui de literatura, estou falando de âmbito social. O que funciona é um modelo baseado no respeito. Apenas coibir uma ação não ensina nada. E aí, quando a sua criança não atende seu comando e você ameaça, é isso que você está fazendo. Você está coibindo uma ação. Lá na frente, seu adolescente não vai saber fazer boas escolhas, tá? Outra questão que eu tenho certeza que muitas pessoas vão levantar aqui. Ai, tudo bem,
eu entendi, eu gostei da proposta, mas eu fico sem ter o que fazer, que é um pouco do que vocês estão trazendo aqui para mim. Então, um certo nível de consciência já foi gerado, eu entendo a importância, mas quando eu tiro o castigo, tiro a punição, tiro a chantagem, as coisas ficam sem controle, porque eu não sei o que fazer, eu não faço nada e meu filho faz o que é. Isso é muito comum. Isso faz parte desse processo, quando você começa a mudar esse modelo de educação. Porque seu filho está aprendendo e você também está aprendendo. Então, não se coloque nesse pedestal também como se só o seu filho precisasse aprender. E não se martiriza achando que você não pode errar. Se você está nessa vida, é porque você precisa evoluir também, assim como seu filho. Então, não pesa demais e se responsabiliza demais. Dê as mãos para o seu filho e aceite o erro tanto para você quanto para ele. Então, isso precisa ser encarado como parte do seu desenvolvimento e do desenvolvimento do seu filho. O seu filho vai testar limites, sim, porque ele precisa entender até onde ele pode ir. Lembra, ele está numa fase de aprendizado. Ele não está fazendo isso para te irritar. Ele está fazendo isso para entender como é que funcionam as relações, para entender que o limite dele termina quando o do outro começa. Ele está testando, ele está aprendendo através de teste. Ele está aprendendo através de vivência. E isso aconteceu com a gente lá atrás. Só que a gente aprendeu de uma forma errada. Por quê? Quando a gente precisava aprender que o nosso direito termina quando o do outro começa, o outro acabava com o nosso direito. Então ficou uma coisa muito embaralhada. A gente não conseguiu aprender as regras direito. E a gente está tendo dificuldade de ensinar. Então, o que falta não é chinelada. O que falta é entender que seu filho está passando por uma fase de desenvolvimento e para isso, para aprender convívio social, regras e limites, ele vai precisar errar. Ele vai precisar de um professor guiando ele e não do martelo da justiça, que pune a todo momento. Então a relação precisa ser de ganha-ganha. Você vai precisar ter muita paciência e firmeza ao longo do processo, para não cair na permissividade nem na agressividade, tá? E a ideia aqui, como eu sempre falo, não é apontar o dedo para ninguém. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm um grau de consciência muito maior em outras informações que eu não tenho, e tá tudo bem. Tem coisas aqui que eu vou precisar viver 5 anos para chegar ao nível de consciência que outras pessoas aqui já têm. Então, eu também não estou me colocando nesse pedestal. Não estou aqui para criticar quem seguir esse modelo de obediência. Eu estou aqui para ajudar vocês a refletir e propor que as coisas sejam mais harmônicas. O importante não é acertar sempre, é tentar fazer o melhor a cada dia, tá? Eu vou ler aqui mais uma pergunta. Quando aumento o tom de voz com a minha filha, tô certa? O que acontece? Não existe um manual de bolo. Então, não quer dizer, por exemplo, eu tenho descendência italiana com árabe. Eu sou uma pessoa naturalmente mais explosiva, geneticamente. Eu sou uma pessoa, por ser mulher, que oscila mais de humor. Então, é muito difícil quem me conhece a fundo me achar uma pessoa muito centrada. Isso é mais para quem me conhece menos. Para quem me conhece muito no dia a dia, vai me achar uma pessoa mais boba, mais brincalhona, que no início é muito extrovertida, mas quando se entrega nas relações, se entrega muito, se doa até demais. E com os meus filhos eu não sou diferente. Então, ao longo do dia, eu falo muitas vezes alto com eles, mas não é desrespeitando. Isso é um modo operante meu. Então, eu falo assim com eles, falo assim com meu marido. Meu marido tem uma dificuldade muito grande de entender que isso não é pessoal. Ele acha sempre, ele leva muito para ele. E eu tento me policiar, mas isso é um pouco meu. Então, não tem problema você ser você com seu filho. O problema é quando o seu você desrespeita o direito dele. Então, não é porque eu sou italiana que eu posso virar e pegar aquele negócio de macarrão e dar na bunda deles, igual nona de antigamente fazia. Não é porque eu tenho esse jeito que eu posso sair gritando com eles o tempo todo. Então, tudo bem falar mais alto, mudar a entonação, até porque uma professora de creche faz como quando ela vai falar? Se ela tá numa brincadeira, ela fala de um jeito. Se ela vai formar uma fila, ela fala: pessoal, ei, vamos formar uma fila. Vamos botar a mãozinha aqui na frente do amigo. Ela muda as expressões quando ela quer ser mais firme. Ela muda o tom de voz para ajudar aquela criança, que ainda tem muito da linguagem não verbal.
Então, a questão aí é melhorar essa comunicação, ver como vai funcionar na casa de cada um de vocês, tá? Eu sou mãe nova, não tive uma educação muito rígida e tudo novo para mim. Tenho apenas 19 anos, parabéns por estar aqui. Minha bebê, 2 anos. Muitas vezes choro por não conseguir educar corretamente. Então, eu queria que a partir de amanhã você tentasse transformar isso. A gente sente muita culpa, mas você está fazendo o seu melhor, você está buscando o melhor a cada dia. E eu te convido a ver quem está aqui 9h38 da noite numa live para buscar informação. São pouquíssimas pessoas. Então, acolha esse seu processo. Lembra? O seu processo é da sua filha, mas também é seu. A criança nasce, os pais aprendem a educar e as crianças também estão aprendendo o que elas precisam. Se acolha nesse processo, não seja tão dura com você, tá? E você ainda tem um agravante, você tem menos vivência. Então, poxa, quando eu fui mãe, eu já tinha vivido 10 anos a mais que você. Então, eu já tinha tomado algumas pancadas na cabeça, eu já tinha tido a oportunidade de lidar com a raiva 10 anos mais que você. Isso faz de você uma mãe pior? Não. Os seus filhos vão se beneficiar de outras coisas que os meus filhos não vão se beneficiar, tá? Então, a ideia é perceber que você precisa criar um vínculo com seu filho, uma relação de conexão, desfrutar de bons momentos com ele, brincar com ele, sentar no chão. A linguagem de comunicação para o seu filho de amor é o brincar, é a atenção. Eu, esses dias, ouvi algo que eu achei muito marcante de um profissional que ganha super bem. Ele cobra a hora altíssima. E ele falou para mim, Giovana, ele tem filho de 11 e uma menina de 8, se eu não me engano. E ele falou para mim, a pandemia para mim foi incrível. Eu falei, como assim? A pandemia para mim foi péssima. Eu grávida, sem saber o que aconteceu, o Gabriel sem poder ir para creche, o dia inteiro com o Gabriel em casa, o Matheus nasceu, eu em pandemia, Gabriel sem nenhuma distração, nenhum amigo. Ele falou, sabe por que para mim foi incrível, Giovana? Porque eu trabalhava muito e eu não almoçava, não jantava com a minha família. E eu fui obrigado a parar. Eu fui obrigado a escolher abrir mão do financeiro. E os meus filhos falaram que preferiam sentar comigo e comer no almoço do que viajar no fim do ano, do que ganhar um brinquedo super legal. E aí eu soube que, apesar da minha ausência, a minha educação teve uma boa base. E isso foi super importante para eu perceber. Olha que loucura, olha, ele demorou 11 anos para perceber, só vinha a pandemia, que o que os filhos dele precisavam era do amor dele, da atenção dele. Não que ele não amasse, mas ele fazia muita falta na vida das crianças e ele não percebia essa falta que ele fazia. A maioria das vezes que seu filho chama atenção é por isso, porque a gente foi tão acostumado a ganhar as coisas, então se meu pai está trabalhando, depois ele me dá um presente, que a gente acha que a gente nem pode sentir saudade, a gente nem pode sentir falta. E aqueles sentimentos começam a ficar muito confusos dentro da gente. Então, quanto mais respeito você oferecer para o seu filho, mais respeito você vai colher. Você tenha certeza disso. Eu nunca vi ninguém plantar abacaxi e colher morango. Nunca vi. Então, o seu filho só vai te enxergar como uma autoridade se existir o respeito como via de mão dupla, tá? Você só vai conseguir impor limite, se colocar ali ensinando regras, se você não for agressivo. A nossa tendência, o nosso cérebro, ele automatiza muitas coisas ao longo do dia, tá? Então, se você todo dia desce na garagem e pega o carro para ir para o trabalho, quantas vezes você já não pensou assim, caramba, cheguei aqui, nem sei como eu cheguei? Ele vai automatizar muitas coisas, porque ele não dá conta de pensar toda vez no processo. Ele automatiza os processos para conseguir dar conta da energia que ele precisa gastar. Então, você vai sair dessa live e você vai falar assim, adorei o que a Giovana falou, fez sentido. Aí vai começar a tentar colocar em prática, talvez amanhã você lembre, depois você lembre, e ao longo do tempo você vai voltar naquele modelo de antes. Então, o que você vai fazer agora? Agora você vai pegar nesse minuto, porque senão sei que depois você não vai fazer. Então, faça agora. Você vai pegar um papel e uma caneta, tá? Vai pegar um papel e uma caneta. Vai lá. Pegou um papel e uma caneta? Quem pegou aí um papel e uma caneta? Aí vocês vão anotar assim no post-it de vocês. Obedecer igual a coibir. Ensinar igual a respeitar. Só isso. Obedecer igual a punir. Ensinar igual a respeitar. Escrever um post-it? Pode ser post-it, o que você quiser. Você vai colar em algum lugar que você veja. Obedecer igual a coibir. Exatamente. E ensinar igual a respeitar. Toda vez que você vê esse post-it, você vai lembrar de vários conceitos dessa live. Isso vai ajudar com que o seu cérebro crie um novo
novo modo operante. E isso vai ajudar muito no dia a dia de vocês. Vocês vão ver como, sem querer, vocês vão começar a tirar várias soluções da caixinha, sem precisar de diquinha minha. Vocês vão começar a perceber como esse modo operante vai fazer com que vocês consigam educar de outra forma. Porque muitas vezes, quando a gente propõe essa ferramenta para o nosso cérebro, que isso é um pouco da oração. Quando a gente faz a oração à noite, isso já foi provado que isso muda muita coisa no nosso dia a dia. E não é só uma questão de fé. É como se a gente falasse pra gente que a gente pode. Então, quando você lê esse post-it, você vai conseguir lembrar de várias coisas e propor para o seu cérebro uma nova forma operante. E é isso que eu quero que vocês consigam fazer no dia a dia de vocês, tá? Então, de novo, trazendo aquele exemplo. Ao invés de quando a criança não quiser tomar banho, quando vocês lerem esse post-it, vocês vão lembrar que ao invés de você chegar e falar para o filho de vocês: ai, tá chorando por quê? Não acredito. Você não tem motivo. Eu te dou tudo nessa vida. Ou tô exausto, você precisa colaborar comigo. Eu faço tudo por você. Você vai mudar para: filho, eu sei que tá difícil para você. Eu sei que você só viveu 1 ano. E que seu desafio de uma criança de 1 ano é tomar um banho e receber uma água no olho. Então, olha, a gente sendo gentil. Outra coisa legal de escrever nesse post-it também: seu filho não é um mini adulto. Seu filho não é um mini adulto. O importante é querer transformar. É se abrir para esse processo. Tá? Eu só queria que a gente mantivesse essa energia de construir, tanto na relação dos nossos filhos, quanto na relação com o próximo, porque a gente vive em sociedade. E a gente precisa entender isso, que para o outro reagir bem à nossa colocação, para o nosso filho reagir bem à nossa colocação, para as coisas melhorarem no nosso dia a dia, a gente tem que ir com o intuito de construir, não de apontar o dedo e destruir, tá? Quem mostra que quer destruir, só está mostrando que por dentro está tudo ruim. É só isso que você tem a oferecer. Crítica, destruição. Então, a mesma coisa. Pensa como você vai falar com seu filho. Pensa o que você está oferecendo de dentro para você, para o seu filho, tá? E quem colou o post-it, eu quero saber daqui a 1 semana, que você vem aqui e comente embaixo dessa live. O que aconteceu depois de ler esse post-it por 1 semana? Se a sua cabeça explodiu de alguma forma, se seu filho mudou o comportamento, tá bom? Beijo a todos, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.